Fala, meu povo! Tudo bem? Continuando nossa playlist usando o Aula Paraná, Ensino Médio, segundo ano, nós vamos falar sobre circunferência trigonométrica, a definição e os elementos que estão junto à circunferência trigonométrica. Vamos para a aula sem perder tempo? Vamos lá! Então, a circunferência trigonométrica, galera, também tem um sinônimo, tá? Então, o sinônimo dela é ciclo trigonométrico, tá bom? Então, é um sinônimo de circunferência trigonométrica, o ciclo trigonométrico. É um sinônimo, é a mesma coisa, tá? Quais as características da circunferência trigonométrica? A característica é que ela é uma circunferência de raio unitário e de centro 0, 0. O que isso acarreta, né? Acarreta que nós temos um plano cartesiano, eixo X na horizontal, eixo Y na vertical e o raio dessa circunferência, tá? Vale 1, que o raio está falando que é unitário, então o raio é igual a 1. Além disso, galera, o centro é 0, 0, quer dizer que o centro dessa circunferência é a origem do plano cartesiano, é o ponto 0 e 0, tá bom? Já que o raio é 1, né, essa circunferência vai tocar tanto o eixo X e o eixo Y nos pontos 1 e menos 1, tá? Então ela vai tocar o X aqui no 1 e no menos 1, porque o raio da circunferência é 1, né? E o Y é a mesma coisa, ela vai tocar o Y no ponto 1 e no ponto menos 1, ok? Sempre o ponto de partida de um ciclo trigonométrico é esse ponto A que ele marcou aqui, que a gente vai ver sobre ele nos próximos slides. Vamos lá? Outra característica, tá, que a circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico possui é que uma volta completa mede 360 graus. Então, se eu der uma volta completa, né, a circunferência tem 360 graus. Partindo sempre aqui do ponto A, igual eu falei agora há pouco, eu tenho que o sentido positivo é o sentido anti-horário, ó. Esse sentido aqui que está indicado aqui, ó. Esse é o sentido positivo da circunferência trigonométrica ou do ciclo trigonométrico, tá bom? Então, o sentido anti-horário, o sentido contrário das horas do relógio. Se eu partir do ponto A no sentido horário, é o sentido negativo. Então, o sentido negativo é o sentido horário do plano cartesiano, tá? Sempre partindo aqui do ponto A, se eu for no sentido anti-horário, é o sentido positivo da circunferência trigonométrica. Se eu for no sentido horário, é o sentido negativo, tá bom? Continuando, vocês viram que o ciclo trigonométrico, ou a circunferência trigonométrica, ela tem 4 pedacinhos. Imagina uma pizza de 4 pedaços, tá? Cada pedacinho desse, galera, nós vamos chamar de quadrante, tá bom? E a posição deles nunca vai mudar, né? Sempre partindo do ponto A, né? Então, aqui, ó, é o primeiro quadrante, tá? Cada pedacinho da minha pizza é chamado de quadrante. Essa aqui é a posição do primeiro quadrante. Esse daqui é o segundo quadrante, esse daqui é o terceiro quadrante e esse daqui é o quarto quadrante. A posição dos quadrantes nunca vai mudar. Isso é padrão, Irmandade. Então pode ficar tranquilo, né, que você vai se dar bem, ó. Essa é a posição deles. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Essa é a posição de cada quadrante, nunca vai mudar, tá? Continuando, cada quadrante, né, galera, ele tem umas divisões, tá? Então o alfa que eu coloquei aqui é um intervalo, né, em que se encontram cada quadrante. Primeiro nós vamos falar em graus, tá bom? Então olha só, se a gente tem uma pizza inteira que tem 360 graus, ela foi dividida em 4 quadrantes, 4 pedaços, então eu divido por 4. Então vai dar 90 graus. Cada pedacinho desse mede 90 graus, tá bom? Então, o primeiro quadrante ele vai de 0 graus até 90 graus. Ó, tá? Cada quadrante tem um tamanho, um intervalo de 90 graus. Então, o alfa, o intervalo em que está o primeiro quadrante, é de 0 a 90 graus, tá bom?
O segundo quadrante, ó, cada quadrante é 90. 90 mais 90 aqui é 180 graus. Então, o segundo quadrante, que é esse quadrante aqui, ó, né? Esse aqui é o segundo quadrante. Ele está entre 90 e 180, ó. Ele está no intervalo entre 90 e 180 graus. O terceiro quadrante, ó, cada quadrante é 90. 180 mais 90 vai dar 270 graus. Então, esse terceiro quadrante, ele está compreendido entre 180 e 270 graus, ok? O quarto quadrante, galera, né, é esse daqui. Cada quadrante é 90, 270 mais 90 graus, né? Eu tenho aqui o quarto quadrante, vai dar 360 graus. Então, o quarto quadrante, Irmandade, ele está entre 270 e 360 graus, tá bom? E se ele estiver em cima do 90, em cima do 0, em cima do 90, do 180, estiver exatamente, vou falar um arco que está em cima do 90 graus, qual quadrante ele está? Em nenhum dos quadrantes, tá? A cada 90 graus aqui, o 0, 90, 180, 170, 360, não pertencem a nenhum quadrante. Eles apenas são a divisão, o limite desses quadrantes, tá bom? Tudo bem? Para terminar nossa videoaula, você ficar craque, aprender tudinho, agora vamos pensar em radianos, tá? Então, ó, 0 grau, vamos aqui no primeiro quadrante, ó, 0 grau é 0 radiano, tá? Aqui 90 graus, Irmandade, é π sobre 2, tá? Por quê? Por quê, professor? Só pensar comigo aqui, Irmandade, ó, 180 graus é π radiano, né? Se eu dividir por 2, vai ficar 90 graus. É só pegar o π e dividir por 2, tá? Então, o primeiro quadrante está entre 0 e π sobre 2 radiano. Então, eu coloco 0 menor que alfa, menor que π sobre 2 radiano, tá? De 90 graus até aqui era 180, né? Então, 180 graus é π radiano. Então, o segundo quadrante em radiano, ele está entre π sobre 2 e π radiano. Então, vou colocar aqui, ó, π sobre 2 e π radiano, tá bom? Aí o terceiro quadrante aqui, ó, 180 mais 90, 270, né? 270 graus em radianos é 3π sobre 2. Se você perdeu essa aula sobre radianos, vou deixar um card aqui para você acompanhar lá. 270 graus é 3π sobre 2 radiano, tá? Então eu tenho aqui, ó, entre π e 3π sobre 2 está o terceiro quadrante, ó. Ele vai de π até 3π sobre 2. Então, ó, π até, a gente chamou de alfa, né? Até 3π sobre 2. Aqui no segundo quadrante é alfa, não é x, né, professor? Alfa, tá bom? E finalizando a nossa aula, o quarto quadrante é de 270 a 360. Então, 360 graus a gente sabe que é 2π radiano, né? 1π é 180, 2π é 360, o dobro. Então, no quarto quadrante, ele vai de 3π em radianos, tá, galera? 3π sobre 2 até 2π. Tá? Então, aqui, ó, o quarto quadrante, ele vai de 3π sobre 2, né? Menor que alfa, menor que 2π. Quer dizer que o alfa, que é o intervalo do quarto quadrante, ele está em 3π sobre 2 e 2π. Bom? Então, essa é a circunferência ou ciclo trigonométrico. Se você gostou dessa aula, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, continue acompanhando as videoaulas do Aula Paraná. Você não vai ficar fora dessa, né? Aquele abraço, tchau, tchau!